Você se cuida ou se cobra? Bem-vindos ao Delas Cast, um podcast criado por três médicas que querem mostrar o seu propósito além da medicina. Meninas, quando vocês pensam em se cuidar, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu acho que, para mim, o cuidado reflete muito em rotina. Eu acho que cada um tem a sua característica muito específica e, para mim, a rotina é uma coisa muito importante. A hora que eu consigo manter a minha rotina, fazer as coisas que eu me programei para fazer e meio que sentir que eu tô em controle, sabe, da minha vida e das coisas que eu tô conseguindo executar, para mim isso é me cuidar. E a partir disso eu consigo executar tudo da minha vida. Raquel, eu sei que é diferente de mim. Raquel, o que que é cuidado para você? Eu acho que cuidado é consciência. É a gente conseguir ter a consciência dentro dos pilares de sono, de alimentação, de autoavaliação, que a gente pode melhorar ou que a gente precisa ter algum tipo de controle para que a gente flua no dia a dia, sem uma certa rigidez. Mas eu entendo que isso depende do perfil de cada pessoa. Às vezes a gente precisa ter esse controle para que a coisa fique mais organizada. Sim. E a questão da cobrança, o que que você sente assim nessa sua rotina assim de médica, mãe, essa mulher 360, o que que você sente que é cobrança para você? Eu acho que quando a gente sai desse lugar de consciência do eu, do meu propósito, da minha alma, de quem eu sou, e passo a tentar cumprir um protocolo ou alcançar algo que eu vejo numa rede social ou que eu tenho de objetivo, até olhando alguém que, né, me inspira, mas eu fico muito vidrada nisso, achando que isso é o melhor, isso é onde eu tenho que chegar, sem olhar para dentro e permitir que esse eu seja, eu começo a me cobrar e a rota muda, sabe? A gente Aí desvia começa um a ficar pouco do pesado. caminho. É. Uhum. E você, É. Taisnara? O que que você acha assim que você vê como uma cobrança que pesa um pouco para você nessa sua rotina assim intensa? Eu acho que, como cirurgiã, para mim, a cobrança já faz um pouco parte da nossa rotina. Eu acho que cada profissão tem as suas demandas específicas e eu tenho uma cobrança comigo que eu acho que ela passa do ponto a partir do momento que eu me comparo. Eu acho que a comparação, para mim, acaba sendo aquele limite, aquela linha bem tênue entre o que que é eu me cuidar e eu me cobrar. Então, a partir do momento que eu começo a me comparar e eu começo a querer atingir determinados patamares ou fazer o que outras pessoas fazem de um jeito que eu não considero saudável para mim. Isso para mim é cobrança e passou daquela coisa de rotina de cuidado. Eu ia perguntar de você, como que você tem essa visão do que é se cuidar e do Uhum, que é se cobrar? E depois, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa visão de mãe de menina, uhum, né? sim, Você tem uma irmã, você uhum, teve duas filhas, e uhum, como é essa visão para você? Porque uhum, muda um pouco do meu mundo, que tenho dois sim. irmãos mais velhos e dois meninos. É, Então, eu acho que é isso bem também diferente, né? é. É, assim, o cuidar, hoje eu vejo um cuidar de uma maneira diferente, né? Eu sinto que eu estou me cuidando quando eu estou me cuidando por completo. Não só da aparência física, que isso para mim eu já cuido desde que antes de eu entrar na residência, né? Sempre fui muito atenta a isso, sempre gostei, isso é uma coisa que vem já de mim. Mas eu vejo que hoje o cuidar de alma, do meu espírito, isso é um cuidado completo para mim. Quando eu me coloco na frente de todo o resto. Então, isso para mim é um cuidado. Agora, a cobrança ela vem com o tempo, que eu sempre acho que eu preciso mais de tempo. Eu sempre acho que eu preciso de desfrutar mais. Eu tô muito, às vezes, no fazer e não no sentir, no ser. Então, isso para mim é uma cobrança. Estar muito no fazer, executar, e não no ser, né? Quem Deus fez eu para ser, ou desfrutar tudo que eu já tenho, né? Então, isso para mim é uma eterna cobrança, né? O tempo. Quem disse que tem que ser com pressa, né? É, Aonde, em que momento a gente entendeu que tudo tem que ser corrido com pressa, que a gente tem que resolver rápido, sem fazer pausa e sem sentir. e quando a gente não faz pausa, a gente se acostuma a viver no automático. E isso não faz bem, né? Porque a gente realmente tem que parar no meio do nosso dia,
olhar para o céu, olhar para nós, olhar para tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, onde a gente chegou e desfrutar disso, né? Um pouquinho, né, por dia. Isso faz bem para nós, vai trazendo aquele acalento para nós, porque a gente também precisa se acolher, Eu né? acho Essa que é uma forma de cuidar. Eu acho que isso é muito importante de ser colocado, e eu acho que a nossa junção e o nosso propósito das três é muito interessante justamente porque a gente está em momentos de vida muito diferentes. Então, a gente tem uma mulher e uma mãe de duas meninas, a gente tem uma mulher, uma mãe de dois meninos, e a gente tem uma mulher que não é mãe, Que que está é prestes a noiva, casar, e isso, que a gente né? está construindo a nossa Nossa, família. E eu inicial. acho que essa questão da cobrança e do cuidado, ela decai sobre nós três de uma forma muito diferente. Uhum, E às vezes o óbvio tem que ser dito mesmo, e parece meio pastelão falar isso, mas existe uma cobrança muito grande em cima da mulher profissional. E uhum, existe uma cobrança muito grande da mulher profissional com 31 anos que ainda não tem filhos, e aí, quando é que vai ter o filho? Quando que você vai conseguir se programar para isso? E eu acho que a gente fica pensando muito nisso na hora de escolher a nossa profissão. uhum, Quando eu escolhi ser cirurgiã, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi. uhum, Foi, tá, mas qual que é a especialidade que você vai fazer então? As pessoas nem sabiam o que eu queria. E uhum, elas já perguntavam qual que era a especialidade que eu ia fazer, porque, bom, e se meu esposo não concordar com a tua especialidade? Como assim, meu esposo concordar com a minha especialidade? É claro que a gente tem as nossas prioridades, e graças a Deus eu me casei, vou me casar com uma pessoa maravilhosa que entende tudo isso, mas eu acho que as pessoas fazem uma cobrança nossa, uhum, sem nem entender qual que é a nossa realidade também. Então é muito bacana a gente ter essa troca e perceber que, primeiro, a cobrança não tem fim. uhum, A gente tem que só aprender a lidar com isso da melhor forma que a gente conseguir fazer, e que o nosso cuidado ele tem que sempre tentar vir antes dessa cobrança e tentar equilibrar todos esses pratinhos. E não tem como não falar com vocês sobre isso, porque por mais que a gente queira falar além da medicina, nós três somos médicas. Quando vocês vão avaliar um paciente, a gente tem muito essa função de acolher e de orientar e tudo mais. E vocês acham que às vezes vocês têm uma cobrança com o paciente antes do acolhimento, ou às vezes um acolhimento que acaba deixando de lado essa cobrança que a gente tem que fazer pela parte profissional? É, eu acho que é muito complementar, né? A gente precisa sempre orientar o paciente com o nosso conhecimento técnico, né? Então, isso vira, assim, uma cobrança, né? E se a gente não cobrar, às vezes o paciente não sabe daquilo, não entende. Então, o nosso papel tem a cobrança. Mas, além disso, eu acho que o primordial é o acolhimento, né? Total. Porque antes da gente escolher ser médica, o nosso papel, né, assim, como pessoas, né, é o acolhimento do ser humano, né? É o amor pro próximo, amar ao próximo. Então, assim, o acolhimento tem que vir em primeiro lugar, mas a gente, como médica, tem que também se posicionar em cobrar algumas coisas, porque às vezes aquilo vai fazer mal para a saúde, vai levar algum prejuízo para o paciente, então a gente tem que exercer o nosso papel de médico também, né? E eu acho que a realidade que a gente vive hoje, onde a gente tem um consumo fácil de informação, ele é benéfico, mas ao mesmo tempo ele pode ser excessivo do ponto de vista, né, de targets para a gente, por exemplo, dentro da medicina funcional, ou da longevidade, para a gente alcançar. Então, eu preciso fazer todo esse protocolo, eu tenho que tomar todos esses super suplementos. Espera aí, em que fase você tá? Qual é o seu terreno biológico? O que está acontecendo com você? E a gente conseguir estruturar isso no passo a passo. Eu acho que não é uma consulta, é uma Uhum, jornada. isso. E aí, nessa jornada, a gente dá suporte para a jornada do paciente, porque a Uhum, jornada é dele, uhum, né? A gente uhum, vai entender que às vezes a gente não consegue cobrar uhum, 100% atividade física, mas a gente uhum, consegue estruturar a saúde dele para que ele tenha vigor para ir uhum, treinar. A uhum, gente não consegue cobrar que ele passe toda a rotina uhum, do skincare, que ele faça um preparo pré-operatório, Uhum. mas a gente consegue buscar junto com ele soluções uhum. e entender qual é a fase que ele tá, porque senão é isso, vira uma cobrança sem o cuidado, Uhum. né? Porque o cuidado é a gente entender que Claro. momento ele tá, qual é essa parte do pilar para que Uhum, ele consiga ir estruturando. uhum, É, e eu acho que isso vem um pouquinho com o amadurecimento profissional no sentido uhum, de trazer para o paciente. Antes eu tinha medo uhum, de falar.
tudo que eu achava que seria interessante, né? Se a gente está lidando com estilo de vida, eu preciso pensar na base: sono, dieta, atividade física, relacionamentos, manejo de estresse. Só que para pensar no tanto de coisa que isso gera de ações. E às vezes esse paciente ele já está muito sobrecarregado. Uhum. Então eu aprendi com o tempo a falar assim: olha, a gente vai ter que se encontrar no meio do caminho, né? Eu vou tratar você como eu trataria um filho, no sentido de trazer tudo que eu acho que é o melhor para você. Mas a gente não precisa conseguir alcançar essas 100%. metas 100% numa primeira consulta, nesse primeiro atendimento. Por isso Por que é isso uma que jornada. muitas vezes o paciente desiste. Exato. Porque ele já está nessa rotina sobrecarregada e a gente vem, né, assim, com muita, né, E ele está exigência. sendo o tempo todo. Ele está consumindo muito conteúdo. O tempo todo ele está recebendo estímulos e informações através de mídias, através de redes sociais, através de familiares, através de círculos que ele convive, que ele se vê num lugar onde ele precisa cumprir Um esse checklist, propósito. né? E eu acho que o Exato. Onde nosso está o ser? papel também, como médicas, é trazer resoluções de problemas, conseguir resolver, igual você falou, trazer soluções, né, mais palpáveis para que ele nessa rotina, né, mais intensa que hoje se vive, né, nessa rotina mais de ansiedade que eles estão inseridos, trazer soluções mais palpáveis, né, mais E às atingíveis. vezes eu acho que mais do que solução, às vezes a gente tem que saber traduzir o que ele está trazendo pra gente. Porque eu acho que nós três vivemos isso todos os dias. A gente sabe que às vezes a pessoa está pedindo alguma coisa, não é aquilo que ela está pedindo. E eu acho que a Raquel tem uma visão muito ampla disso, porque às vezes o paciente chega com uma lista de demandas e a hora que você vai olhar para o que ele realmente precisa, não é nada daquilo. É uma coisa muito além que ele está trazendo. Às vezes a gente percebe isso numa rigidez muito grande com a questão estética, com a questão de exigência com resultados, com às vezes uma queixa completamente desproporcional. E às vezes o que ele está querendo dizer não é nada daquilo. Ele não está incomodado com a cicatriz, ele não está incomodado com a acne, não é o sono dele, é muito além. E aí o questionamento que eu deixo assim para vocês é: o que às vezes o paciente está querendo trazer e está deixando para trás, ele não está conseguindo exemplificar e esclarecer, que passa despercebido. Então, às vezes, o que ele quer trazer, e ele traz uma queixa estética ou uma queixa muito mais funcional do dia a dia, quando, na verdade, ele está deixando alguma coisa muito mais importante do que isso para trás, que com certeza ajudaria em vários pilares da vida dele. Eu acho que isso é parte do acolhimento que a gente vai fazer, e como médico a gente acaba tendo essa percepção ao longo dos anos de prática de entender o que existe de desequilíbrio do ponto de vista celular, do ponto de vista funcional do corpo, da fisiologia, e o que existe de necessidade que às vezes o paciente não consegue enxergar do ponto de vista emocional. Onde está aquela angústia? Onde está aquela ansiedade? E aí entra um papel que eu acho que além da solução, a solução é importante, mas é o pisar no freio. Do tipo, peraí, respira, vamos pensar juntos? Eu costumo, por conta da medicina funcional, às vezes são muitas queixas e a gente não sabe nem por onde começar, porque é uma fadiga, é o sono, é a ansiedade, mas eu preciso performar e vamos respirar? E aí a gente começa a colocar, por exemplo, objetivos de curto, médio e longo prazo, e eu sempre pergunto, o que você... Quando você pensou em marcar essa consulta, falou, eu preciso ir na Raquel, eu quero resolver o que é. Escolhe 3 coisas. Às vezes, se tem muita coisa, eu falo, escolhe uma coisa. Dentro dessa uma coisa que ele escolheu, eu vou trazer uma coisa que eu escolhi. Para que juntos a gente consiga elaborar e ele consiga também visualizar o meu ponto de vista como médica. Porque aí ele também cria essa autonomia dele poder decidir e ir buscando isso na jornada dele. Eu também trabalho bem parecido, né? Porque eu acho assim, ó, o meu olhar é um olhar técnico, lógico, né? Eu identifico várias questões que podem ou não ser tratadas, mas eu sempre pergunto para o paciente, o que te trouxe aqui? O que está te incomodando? Porque não adianta eu achar que tá bom e o paciente não. Exato. É uma questão, às vezes ela fala uma coisa que para mim, às vezes tá normal, mas para ela não.
E atrás daquela queixa, com certeza, vem alguns gatilhos emocionais, né? E a gente sabe hoje que o maior deles é a ansiedade, é a questão da comparação nas redes sociais, existe muito, né? Cobrança em relação à fisionomia, né? À estética na internet, né? Porque tá toda hora isso muito em voga. Uhum. Então, eu converso muito também com as pacientes sobre isso, né? Que a pessoa ela já é bonita por natureza. O que que eu vou entregar para ela? Eu vou entregar um resultado natural. As minhas pacientes já sabem que eu trabalho muito com naturalidade e que o meu objetivo é trazer a melhor versão dela mesma, Uhum. sem grandes E mudanças, que sem ela grandes consiga exageros. enxergar isso, né? E É. que ela traga essa essência dela também nessa jornada, né? Essa essência dessa identidade dela, porque quando a gente encontra a nossa essência, a nossa identidade, a gente também a gente consegue enxergar que nós somos belas de outras maneiras, né? Isso. Complementares. E eu acho que é muito bacana isso, porque quando a gente fala sobre a paciente não ter grandes transformações, e hoje em dia a gente fala muito sobre naturalidade, sobre retirar, às vezes, né, procedimentos que a paciente já fez, a gente tira produtos do rosto, às vezes a questão de implantes, a paciente está tirando uma prótese de mama, então tá voltando. Mas e se a paciente quer realmente uma grande transformação, sabe? Tá tudo bem, às vezes as Uhum, pacientes querem realmente dar uhum, um reset na uhum, vida e uma das formas delas conseguirem fazer isso, às vezes, é por parte de uma cirurgia cirurgia plástica, de plástica. um procedimento estético. Sim. Então, existe esse movimento de mulheres que Uhum, querem grandes transformações e tá tudo bem também. sim. A gente tem que ter essa visão um pouco mais ampla Uhum, dos dois momentos, uhum, né? Então, a gente sabe que às vezes tem pacientes que chegam pra gente pedindo uma coisa super sutil, que não querem aparentar que fizeram nada demais. E uhum. tem pacientes que pedem algo que grite. Eu passei por Tem isso no paciente que pós-parto, né? Porque eu nunca tinha pensado em grandes transformações. Mas depois do parto, gente, não é fácil para a mulher. A aham, mulher que sempre se cuidou, tá ali olhando para a estética. Então, isso incomoda muito. aham. E aí que veio, né, a cirurgia plástica Isso, para e às vezes a gente salvar. quer, a gente Uhum, quer dependendo do momento de vida que a gente tá, a gente quer essa grande uhum, transformação. E tá tudo certo também, o que a gente precisa realmente avaliar é para quem é essa grande transformação. É uma grande transformação para si mesma, porque daí com certeza isso vai trazer frutos muito bacanas. Agora a gente sabe que existe uma pressão muito grande às vezes da família. Às vezes são os filhos que querem ou não querem que faça algum procedimento, às vezes é o esposo que quer e demanda isso da paciente ou senão que ele não aceita que ela faça algum determinado procedimento. E a gente sabe que às vezes a dinâmica familiar é desconstruída por causa de questões externas que são só um reflexo do que o paciente está tendo por dentro, né? E aí, esse trabalho em conjunto, do ponto de vista de Disciplinaridade. disciplinaridade. disciplinaridade, no sentido de ter o psicólogo, de ter esse acompanhamento, né, de um coach, de ter esse Uhum, acompanhamento do ponto de vista da nutrição, de um nutri, de ter o uhum, médico funcional, e aí ajudar esse paciente a estruturar esses acompanhamentos e uhum, respeitar a fase. Eu acho que aqui a gente não tem um objetivo de criar uma resposta certa para tudo. A uhum, gente está Uhum, aqui uhum, para discutir ideias uhum, e trazer de volta essa autenticidade, consciência e uhum. com consciência para que a mulher e para que as pessoas como um todo tenham permissão de ser, Uhum, né? E aí pode ser com uma grande transformação ou pode começar com uma pequena transformação, mas o uhum, importante, eu acho que é esse lugar onde antes de qualquer transformação, a gente, como profissional da saúde, ou como amigo, ou como familiar, possa ser suporte para que essa pessoa consiga entender. Essa decisão, ela vem de um lugar onde você está tranquila, onde você está uhum. conectada, onde A você está confiança. consciente, uhum, Uhum. né? Ou ela vem de um lugar de uma cobrança e de uma Para agradar outra pessoa. é, exato, né? De uma desconexão Uhum, com o eu. uhum, Porque você precisa ser exatamente como o outro disse que você tem uhum, que ser. Quem uhum, disse, uhum, exatamente. né? Eu uhum. acho que isso tudo é muito legal. Então, assim, para a gente encerrar esse momento de reflexão, de cobrança ou de cuidado. Cássio, eu queria que você pensasse numa mensagem a partir da tua vivência, do teu ponto de vista, para as pessoas que estão acompanhando aqui essa discussão, de uma reflexão final sobre esse tema,
E qual seria um recado, um acalento que você daria para as pessoas que estão acompanhando e que conseguiram perceber esse nosso propósito? Bom, eu acho que hoje, né, o cuidado e a cobrança, né, elas sempre estão na balança ali, um tentando equilibrar o outro. Então, o meu recado, né, se eu pudesse realmente tocar cada um de vocês que está assistindo, seria para a gente olhar para dentro, tentar enxergar o que nós somos, quão maravilhoso Deus nos fez, e que isso possa refletir na nossa essência, no nosso dia a dia, e para a gente se cobrar menos e se cuidar mais, ter mais tempo para nós mesmos, para olhar para dentro, né, e sermos aquilo que nós, grandemente, Deus nos abençoou para ser. Seria isso. Raquel, qual que é a tua grande mensagem e o teu grande abraço para as pessoas que puderam conhecer um pouco mais dessa tua visão que é tão completa, que é tão humana e que é tão a nível espiritual, assim, eu diria, sem colocar dentro de uma caixinha religiosa, mas eu acho que você consegue ver uma aura, você consegue ver uma coisa além, assim, até com nós mesmas. Qual que é essa tua mensagem final sobre isso? É sobre exatamente isso. A Cássia trouxe isso muito bem. Eu sempre entendo, e é como eu tento visualizar o próximo, que todo mundo de fato é irmão, né? De alma. A gente é centelha divina e cada um possui isso dentro do coração e a gente precisa voltar a olhar para esse lugar de dentro e permitir que isso seja. E não tem problema precisar de ajuda, não tem problema fazer com calma, não tem problema fugir um pouco do script, contanto que a gente esteja de fato encontrando com autenticidade aquilo que a gente veio trazer para o mundo. Então, é de fato servir a Deus, que é quem nos fez, que é a centelha que reside dentro de nós, para que a gente possa ser diferente e fazer a diferença para as pessoas e para o mundo e como ser humano. E você, Nara, com essa jovialidade toda, essa energia, né, que você tem. Essa vida, essa vida, essa memória maravilhosa. O que você deixaria de mensagem, você, né, que está começando aí uma vida, a dois, né, que tem muitos planos e sonhos para o futuro? Eu acho que a mensagem que fica é algo que eu sempre ouvi e que eu custo muito acreditar e que todos os dias eu paro e tento mentalizar. E parece meio clássico também, mas é algo do tipo, vai ficar tudo bem. Nossa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, você tá num momento de vida e passando por situações que as pessoas estão na tua frente dizendo, cara, mas pelo amor de Deus, como é que você não faz isso ou aquilo? E tá tudo bem, porque quando a gente olha para as nossas próprias experiências com o olhar de outra pessoa, acaba ficando difícil atender as expectativas. E aí você se pega criando expectativas que você nem tinha e se colocando em situações que, por que que eu estou fazendo isso? E a Raquel me mandou uma mensagem ontem e muito sábia. Ela falou para mim assim: não se coloque em situações que você não precisa estar. Não crie situações que você não precisa estar. E eu acho que isso pauta muito com o que a gente conversou. Então, eu acho que a gente tem que ter uma sabedoria para aprender a lidar com as situações e, por situações, entendam também o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, a nossa própria profissão, as pessoas que a gente escolhe ter ao nosso redor, porque isso com certeza molda todo o nosso caminho nesse plano e em todos os planos que vêm depois disso, porque tudo que a gente faz aqui vai se refletir no amanhã. Então, eu acho que a mensagem final é essa: tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E você está exatamente onde você precisava estar, onde você precisa estar e onde você deveria estar, né? E do jeito que você deveria estar. Eu acho que é isso. Exato. Ai,